Olá, meus caros nobres amigos inscritos do canal Spook House Assombrades de Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira. Muita gente gosta vamos dizer assim, dessa playlist que nós criamos para trazer dúvidas, trazer questionamentos, trazer respostas, trazer entretenimento, dublagens Herbert Richards e o lado mais bem-humorado do tio Spook. É aqui que nós discutimos os assuntos trazidos nos vídeos. Então, os inscritos que têm dúvida referente aos vídeos do canal, não adianta me escrever dizendo, eu senti alguma coisa me tocando, o que pode ser? Não sei, eu não sou vidente. Tio Spook, tem alguma coisa debaixo da minha cama que eu senti roncando, o que pode ser? Sei lá, de repente você tem gases noturnos e tá soltando pum achando que é um demônio que tá ali pelo cheiro de enxofre, que saiu do seu furico. Eu não sei. Por isso que nós limitamos somente aos questionamentos dos vídeos. Então, para quem quer realmente ali, tio Spook, fiquei em dúvida, o que é isso, o que é aquilo, explica para mim esse processo, esse negócio aqui que você está trazendo, aí sim deve encaminhar as suas dúvidas para o spookresponde@gmail.com, que encontra-se aqui abaixo do vídeo na descrição. De resto, sinto muito, nós não responde, tá bom? Vamos lá. Hoje estou gravando à tarde, 4h45 da tarde. Vamos ver se não tem nenhum barulho, nada assim. Eu estou sozinho, a porta está aberta. Significa que estou sozinho em casa. E aí não vamos ter nenhum barulho interno, coisa desse tipo. Vamos lá. Rose busco, mas nunca encontro. Piadinha de tio velho. Olá, Rodrigo. Estou na fila aguardando o seu atendimento enquanto vejo seu vídeo. Desculpe se o assunto já tiver sido postado. Segundo você explica, quando morremos vamos até Deus. Depois descemos ao inferno para purificação e só então retornamos a Deus, como espíritos limpos. Eu cuspi em tudo aqui. Gostaria que você falasse um pouco sobre experiências de quase morte, que muitas pessoas experimentaram e que suas narrativas são bastante semelhantes sobre os lugares que vislumbraram no astral. Pessoas que encontraram ou reencontraram, inclusive familiares, enfim. Segundo o budismo, isso é possível? Não. Segundo o budismo, existe uma outra história. Algumas obtiveram curas inexplicáveis depois da EQM. Isso não existe. Outras mudaram completamente suas crenças e posturas diante da vida. Vamos lá. Tornando-se pessoas mais conscientes e voltadas ao bem, muito mais que antes. Gratidão por tudo, Rose busco, mas nunca encontro. Tradução Herbert Richards. Vamos lá, vamos responder. Primeiro, esse conceito de Deus é complicado, tá? O budismo não acredita em Deus, para começar. Então, a gente não trabalha com o conceito de Deus. Eu tenho que falar a língua que vocês entendem. Como a maioria da população que me assiste, talvez 95%, tenha um conceito firmado de que existe um Deus sentado num trono com uma luva com 5 esferas, que vai decidir quem vai viver e quem vai morrer no planeta, brincadeira, mas a maioria, 95%, realmente acredita em um Deus. Então, eu tenho que ter um approach para poder explicar de acordo com o que vocês estão acostumados a entender, ok? O budismo ele parte do princípio de que tudo que é constituído advém de causas naturais, de união de elementos, tá? E não necessariamente que alguém faz esse processo, a natureza por si só, ela faz a constituição, a criação, o surgimento, tá? Então é difícil eu dizer para você que existe realmente alguém que vai reger todo esse processo mediante só a observação. Não, as coisas acontecem pela sua própria natureza. Sobre a forma de como as coisas são conduzidas, cada crença tem um princípio de como morrer, tá? Tirando o espiritismo, que é uma união de doutrinas, e ele não parte do princípio único, exclusivo de sua crença, mas sim, ele pega um pupurri de várias outras doutrinas, crenças e religiões e cria a sua própria filosofia ou sua própria instrução do que é a vida pós-morte. As religiões acreditam em vários processos, várias etapas. O budismo tem a sua crença, assim como você vê dentro do judaísmo, como você vê dentro das religiões nórdicas, dentro de outras religiões do mundo, tá? Cada uma acredita em o que acontece depois da morte. Tirando o catolicismo, que realmente não acredita em nada,
E quem é católico não deveria estar perguntando esse tipo de coisa, afinal, se a sua doutrina, sua crença, sua religião, sua forma de vida não acredita nisso, então não tem nenhum porquê me perguntar sobre isso. Mas acredita-se que quando você morre, a sua consciência, algumas pessoas vão dizer que é a sua alma, outras vão dizer que é o seu espírito, mas não importa. Vamos dizer que a sua constituição, a sua essência, ela vai ser retirada do seu corpo, tá? O budismo acredita na consciência. Alma é meio... Eles acreditam em alma, mas não dentro desse sentido. Mas a consciência ela é retirada. São 8 consciências que são eliminadas, juntadas dentro de uma outra consciência, na qual vai ser direcionada a um princípio búdico de criação. Quem está dentro da doutrina budista sabe do que eu estou falando. E existem técnicas que são ensinadas desde pequenininho no budismo tibetano, porque a maioria das crianças adentram a senda monástica do budismo tibetano aos 5 anos de idade, tá? Então é ensinado técnicas já para encaminhar a sua consciência, para que ele reencarne imediatamente. E existe esse processo sim, e ele é lúcido, tá? Isso é ensinado por templos monásticos reais no Tibete. Eu estive diante de treinamentos desse tipo, eu recebi esse treinamento, não quando criança, infelizmente, mas eu recebi mais para frente, e ele é extremamente funcional, sim. Então parte do princípio de que dentro da doutrina budista não tem um Deus, então a minha consciência ela é levada diretamente para o princípio da reencarnação. Mas isso é feito por monges budistas. Ou seja, o cara com 5 anos de idade está no monastério, ele é educado para seguir uma doutrina mediante os sutras budistas, mediante a mente búdica. Então ele começa a anular certas coisas que nós criamos em vida. Infelizmente, nós estamos no game da vida, tá? Então, enquanto o cara está lá sentado num fechado, enclausulado num templo budista, e ele está estudando sobre a psicologia humana, nós aqui vivenciamos a psicologia humana de uma maneira errada. Por quê? Porque nós estamos num emaranhado de emoções e pensamentos. Nós temos pensamentos errados, posturas erradas, atitudes erradas. Nós sentimos coisas erradas, nós nos encaminhamos a situações erradas, nós criamos situações erradas. E tudo isso leva o quê? Leva à ignorância, à raiva, o apego, à inveja, o orgulho, ao desejo e outras situações que vão deteriorando nossa essência. Então, quando pessoas mundanas morrem, ou seja, pessoas que não têm a devida instrução e que agem dessa maneira na vida, elas morrem, elas são levadas a um processo mais simples, vamos colocar assim, tá? Então há necessidade da gente passar por um processo de purificação. Por quê? Porque nós sujamos a nossa essência, nós poluímos o nosso eu, nós distorcemos quem nós somos desde o nascimento. E aí há necessidade de passar por uma situação onde as crenças chamam de inferno, e que na verdade não é bem um inferno. Então você pode ser caminhado diretamente para essa situação, para a retirada dessas energias, por seres do mundo espiritual que têm essa função de purificar o seu eu e fazer com que você seja novamente redirecionado ao processo de reencarnação como você veio. Infelizmente, eu sempre falo que o mundo espiritual ele foi moldado de acordo com as nossas necessidades, porque ele é um reflexo do que nós somos. Nós somos pessoas completamente distorcidas. Nós criamos uma espiritualidade distorcida. Veja, não precisa ir muito longe. Olha para vocês, olhe para dentro de vocês. Vejam o que vocês se tornaram. A gente só realmente quer acreditar nas coisas boas. Nós que vivemos em um mundo de Nárnia, um mundo do Senhor dos Anéis, um mundo de Harry Potter, onde acha que realmente existe duendes, fadas, elfos, anjos e tudo mais. Mas quando você vê a realidade de que você tem atitudes erradas, posturas erradas e que você não é uma pessoa muito boa, e claramente todos nós erramos e não somos na totalidade pessoas boas, porque quando colocados em situações adversas, nós agimos errado. Eu vou dar um exemplo interessante. Tio Spook, você fica com raiva? Claro que eu fico. Só que a minha raiva ela é controlada. Tio Spook, você fica com vontade de esganar alguém de vez em quando?
Porra, muito! E eu expresso isso, mas eu não manifesto da magnitude como as pessoas alimentam esse tipo de coisa. Então vamos lá. A Dani, minha esposa, uma vez pediu pelo iFood um alimento. Eu falei, eu não quero, pode pedir o que você quiser. Eu tava fazendo outras coisas, tava jogando acho que um joguinho aqui, tava disputando ali um joguinho, e que é um erro meu, eu tô cansado dessas coisas, tenho que parar de ficar jogando videogame. Ela pediu comida, a comida veio estragada. Aí eu, do nada, parei o jogo, falei, deixa eu ver a Dani. Saí daqui, fui até o escritório dela, e ela não estava bem, ela estava chateadíssima. Eu falei, o que aconteceu? A comida veio estragada, e aí eu, infelizmente, liguei pro restaurante, o restaurante me distratou. Te distratou? Porra. Peguei o telefone, liguei pro cara, e eu disse poucas e boas pro cara. E daquela maneira bem ogra, bem agressiva mesmo. Por quê? Porque o cara, ele distratou uma mulher, ele não tomou responsabilidade sobre o alimento que ele estava comercializando. Era um restaurante que já estava sendo muito negativado nesse iFood. E eu realmente fiquei bem indignado com a postura de um cabrunco, né? Rapaz bruto, falando com uma mulher daquela maneira. Muito bem, eu fui lá e desci a lenha, mas eu mudei, assim, sabe quando você bota uma máscara dizendo, agora eu vou botar a minha cara de Braddock, né? Quem assistiu o Braddock sabe o que eu tô falando. Fui lá e desci a lenha no cara, terminou, tirei a máscara de Braddock, a Dani olhou e falou, caracoles, mas você vira e depois desvira, sim? Então a gente consegue controlar a raiva. Ela pode ser usada para certas situações, mas ela tem que ser controlada e anulada. Ela não pode ser tomada como um instinto animal, porque a gente utiliza isso como se fosse algo corriqueiro. Entendem o que eu estou falando? Então, eu controlei a minha raiva, tirei e falei, pronto, acabou a situação, anulei aquela emoção e fui tranquilamente conduzir a minha vida. Quando a gente personifica a raiva e torna ela parte integrante do seu eu, há necessidade de passar por uma retirada dessa energia. Por quê? Porque ela faz parte da sua vida, ela torna-se ponto fundamental para a constituição de quem você é. E aí é que gera as distorções, porque você vai ser um ser raivoso para o resto da sua vida. Assim, eu já vi, por exemplo, canais do YouTube que vivem alimentando raiva. O cara instiga a raiva, ele se alimenta da raiva, ele se torna a raiva. E a desculpa dele é porque eu sou assim. Porque eu sou raivoso. Tudo bem, cara, você vai para o inferno e vai passar por um grande processo de retirada dessa raiva, porque ela torna intrinsecamente ligado ao seu eu. E aí é que surgem os conceitos no qual eu tenho que tratar para vocês dizendo, ó, esse processo a gente pode pré-determinar que seja um inferno, tá? Existem os infernos budistas? Existem, mas eu não vou abordá-los aqui porque são conhecimentos específicos que só as autoridades têm direito ao lugar de fala, ou seja, os lamas é que podem ensinar sobre isso. Mas existem os infernos budistas e esses infernos eles são pré-determinados pelas consciências. Então, uma pessoa que tem a natureza do apego, que é intrinsecamente ligado ao reino humano, ou seja, os homens, eles já nascem com o apego, tá? Nós nascemos com o apego à vida, a necessidade de pré-existir, né? Como diriam os grandes mestres arhatas do hinduísmo, eles falam, a única coisa que prende a gente é o ego, ou seja, o apego à vida. Caso contrário, nós não estaríamos aqui, nós até retiraríamos esse apego. Então nós temos que trabalhar isso, temos que entender a necessidade, reduzir esse tipo de coisa, para que quando nós entrarmos no momento da morte, isso não for um elemento crucial que lhe ancore na Terra. Que daí você se torna um obsessor, sim. E os obsessores de raiva existem, e existem dentro de infernos budistas. Tá? Lembrando, o inferno budista, ele é um conceito, porque não é um lugar em si que você vai ficar. O inferno budista é como se fosse a nossa vida agora. Então esses seres que são atormentados, eles vivem aqui agora, eles estão aqui agora, ok? Então é isso que vocês têm que entender. Existe, obviamente, a alegoria, mas existe, atrás da alegoria, algo real e palpável, sabe?
Sobre essas experiências de quase morte, eu tive 2 experiências de quase morte na minha vida, mas não aconteceu nada disso que você colocou, ok? Vamos lá. As experiências de quase morte, elas são situações questionáveis. Uma vez que uma mente racional, ela nunca vai entender o que é uma experiência de quase morte. Se você pega um cético, uma pessoa que não acredita em nada, a não ser o que a sua visão, ou sua audição, ou seu tato, o paladar trazem como registro cerebral, não existe a espiritualidade como a gente vê. Então, se o cara desse passa por um experimento de quase morte, para o cérebro dele entender que aquilo é questionável, ele vai falar, não, eu simplesmente tive um acidente, quase morri, tive uns devaneios, a minha mente passou por uma situação de consciente e subconsciente, ou seja, as imagens que eu vi fazem parte de um subconsciente meu e que não se justifica por uma experiência espiritual, simplesmente foi uma situação em que o meu cérebro, ele acionou um subconsciente que imagens diversas foram surgindo. Essas imagens podem estar relacionadas a filmes que eu vi, a situações da minha infância, ou mesmo devaneios, na qual a minha mente vai combinando histórias de situações, filmes e tudo mais e cria um contexto. A experiência de quase morte que eu tive foram 2. Eu já relatei aqui nos 50 bilhões de fatos sobre a minha vida. Aquilo foi, deveras, um alicerce para eu poder me questionar. Eu não posso predeterminar que aquilo foi um alicerce dizendo, foi graças a isso que eu fui buscar religião. Eu sempre fui buscar a religião porque eu não aceitava a ideia da imposição do catolicismo sobre a minha pessoa. Então, o fato de eu ter nascido numa família que, porque a sociedade impunha uma religião, mas eles não eram praticantes, e ao contrário, eu via muita briga dentro de casa, eu não conseguia entender o porquê devia fazer parte de uma religião na qual as pessoas elas brigam o dia inteiro, questionam se tem questões pessoais a serem tratadas, mas vivem de domingo indo para a igreja. Ou seja, que igreja é essa que não sana a enfermidade da minha família? Então eu comecei a questionar, não por uma experiência de quase morte aos 14 anos, mas eu comecei a questionar aos 10 anos o porquê que minha família, sendo católica, agia daquela maneira. Será que não existia uma outra religião melhor, que a gente pudesse conviver em paz? E aí é que surgem. Mas eu não posso predeterminar que uma experiência de quase morte seja um fator único e exclusivo para que as pessoas procurem uma religião ou que já ativem a sua consciência, já se tornem budas. Isso não existe. Cada indivíduo é um indivíduo, cada maneira de pensar é uma maneira de pensar. De novo, se você come uma barra de chocolate, a impressão que você tem do gosto da barra de chocolate é diferente da minha impressão, que é diferente da impressão de todas as pessoas do mundo. Ok? Eu não posso predeterminar que o gosto da barra de chocolate ela seja igual, porque não é. Cada um tem um registro, cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, mediante as suas experiências na vida. Caso contrário, todas as pessoas iriam condenar as religiões, porque as religiões têm coisas boas e coisas ruins. Então eu vou condenar tudo e vou criar uma única religião universal para todo mundo seguir. Seria interessante isso. Mas não. Cada um acredita numa coisa, cada um acha alguma coisa, ou cada um deduz alguma coisa. Ok? Rafael Amaral. Olá, Tiospocas. Me chamo Rafael, tenho 27 anos e sou analista de sistemas. Sistemas precisam ser analisados, Tiospoc. Primeiramente, quero agradecer a você e a Dani por darem seu tempo e conhecimento em seus vídeos. Minhas dúvidas são... Ixi, são várias. Desde que eu comecei a me interessar pelo mundo espiritual, eu tenho lido e frequentado o Centro Espírita de Umbanda. Não com muita frequência devido ao trabalho, mas sempre que vou me sinto muito bem e tenho ouvido uma voz que está 100% de acertos. Porém, só consigo ouvir num dia que estou tranquilo e muito bem comigo mesmo. Ela nunca diz nada de mal. É sempre bom. Pode ser um mentor, guia ou só um maluco mesmo. Eu acho que é mais um maluco. Tenho como desenvolver? Como é que eu vou saber? Pois queria ajudar de alguma forma. Rafael, vamos lá. Eu não sou vidente. Eu acho que a maioria das pessoas já sabe as respostas padrões, mas vamos lá. Eu não sou vidente para ficar adivinhando a vida das pessoas e nem suas histórias, suas experiências. Eu não tenho como dizer nada para você. O que eu posso apontar é o seguinte, eu já vi muito erro em centro espírita.
A gente vive num mundo em que as pessoas acham que são algo, ou acham que tem algo, ou se acham especiais de alguma maneira. Isso é o ego. Eu me acho melhor que os outros. Eu não me acho melhor que ninguém e ao contrário. Muita gente chega para mim e fala, ô mestre, eu sou o primeiro a falar, mestre de quem? Eu não sou mestre, eu nunca me intitulei mestre em hipótese alguma. Nunca. Ao contrário, eu quero ter uma vida tranquila. Tranquila. Eu sou um tipo de pessoa que é assim, eu estudei a minha vida inteira religião, por quê? Porque eu me questionei sobre religião. Então eu fiquei 25 anos, 30 anos, já passou, né? São 35 anos. São 35 anos questionando religião. E aí o que acontece? Eu direciono isso pra mim. E aí um dia um cara perguntou pra mim, o que é espiritualidade? Aí eu abri a boca. Na hora que eu abri a boca, a pessoa falou, caracoles, mano, onde você pegou tudo isso? Eu falei, de 35 anos de estudo. Só que eu estudei pra mim. Eu não estudei pra dar palestra. Eu não estudei pros outros. Eu estudei pra sanar a minha dúvida. Só que a minha resposta levou 35 anos pra chegar. E não era 42. Quem assistiu o filme Mochileiro da Galáxia sabe o que eu tô falando. Então assim, Rafael, eu não posso predeterminar nada pra ninguém. O que eu trago são as minhas experiências, tudo que eu vi dentro da Umbanda, do catolicismo, do espiritismo, do judaísmo, de todas as religiões que eu passei. Tem gente que me pergunta, por que você não fala do candomblé? Porque eu não vivi o candomblé. Simples assim. Então, Rafael, eu sempre falo para as pessoas, questionem tudo aquilo que vocês acham que estão vendo ou ouvindo. Questionem. Primeiro que a mediunidade, ela só é desenvolvida em centro espírita. Só. Não existe mediunidade em outra religião. Não existe no catolicismo, não existe no judaísmo, não existe no budismo, não existe no hinduísmo, não existe em nenhum outro lugar. Mediunidade é um termo utilizado única e exclusivamente por espíritas. Por espíritas. E muito mal usado. Porque para eles tudo é mediunidade. O que não é verdade. Não é verdade. Kardec, ele escrevia de uma maneira tão coloquial e tão difícil que quando foi traduzido para o Brasil, foi que nem a Bíblia, foi tendencioso. Então tem muita coisa tendenciosa nos livros de Kardec. Por quê? Porque eles traduzem de uma maneira como eles querem. Mediunidade é uma escola que você desenvolve por meio de habilidades e capacidades praticadas, desenvolvidas, estudadas dentro de centro espírita. Você vai fazer uma aula, você vai ficar lá durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, aprendendo. Você vai aprender tudo aquilo que eles têm de doutrina. E aí sim, somente, única e exclusivamente, dentro dos centros espíritas é que você é um médium. Fora, você não é. Você não é um médium para o hinduísmo, porque o hinduísmo não tem mediunidade. Não existe isso. Você não é um médium para o budismo. O budismo olha para você e vai falar, tanto faz, não me interessa o que você é. Entende? É uma credencial que é só usada para o espiritismo. Para mais nada. Para mais nada. Nenhuma outra religião. Eu sou médium dentro do catolicismo, você vai ser queimado numa fogueira. Porque eles não acreditam em nada disso. A Igreja Católica abomina tudo isso. Então, o que acontece com você, eu não posso predeterminar. Somente você, por meio de comprovação de pessoas qualificadas dentro de centro espírita, é que você vai ter suas validações. Não é o seu ego que vai validar alguma coisa. É um profissional, uma pessoa que trabalha, atua, dono de centro espírita, que vai olhar para você e ele vai lhe dizer quem é você. E eu sempre falo, procure 3, 4, 5 centros espíritas. Se o cara dizer dizer a mesma coisa para você, aí sim você pode começar a acreditar. Caso contrário, você não é nada. Nada. Segunda ceia, alguma playlist de Umbanda no aplicativo do streaming de música. Bom, não vou dizer o nome, porque eu também não vou falar. E curto ficar ouvindo algumas vezes e gosto, assim como qualquer outra música ou banda. Tem algum problema ficar ouvindo? Vamos lá. Existem médiums umbandistas, donos de terreiro, que eu conheço vários, que vão dizer para você,
a Umbanda acontece somente dentro da gira de Umbanda. Eles vão, primeiro, prestar atenção em você, no seu comportamento, nas suas atitudes, como você incorpora ou não incorpora, como você trabalha, como você faz, como você se comporta dentro de um centro espírita. Quando você traz para dentro de casa a Umbanda e você fica trabalhando constantemente a Umbanda dentro da sua casa, você pode estar invertendo as coisas, você pode estar trazendo o centro de Umbanda para dentro da sua casa, o que não é aconselhado, tá? Então, de novo, se você não é um médium, se você não atua há muito tempo com isso, se você já não é credenciado, ou seja, como médium, já vamos dizer assim, qualificado pelas essas casas para poder trabalhar, eu vou falar para você que não faça. Aqui a gente colocou 3 músicas de Umbanda mediante um CD que fez parte da minha vida, que acho que era do Zé Maurício. Esse CD é muito importante porque ele fez parte da minha vida. Ele eu coloquei 3 músicas de Umbanda para que as pessoas tenham um processo de vivência para a retirada dos preconceitos com relação ao que é Umbanda. Nós vivemos em um mundo onde a única guerra que existe é uma guerra religiosa. Tá? Eu vou explicar. Tudo acontece em nome de Deus. Eu nunca vi uma guerra sendo levantada em nome do demônio. Toda guerra é em nome de um Deus. Então você vai ver católico versus muçulmano, muçulmano versus os católicos / cristão, tá bom? Aí você vê, infelizmente, evangélicos contra a Umbanda, evangélicos contra centros espíritas. Isso você entra na internet e você vê a rodo. Por quê? Porque o pastor diz que aquilo é o demônio. E a Umbanda diz, eu não tenho nada a ver com essa história, eu estou ajudando e atendendo as pessoas. Eles nem metem pau em nenhuma outra crença, nem tem nem o porquê meter pau. Então, a gente vive num mundo de guerras religiosas. Quando trago uma parte da minha vida para as pessoas experimentarem, vivenciarem, eu narrando o que deve ser feito, é simplesmente para tirar o preconceito. Eu não vou transformar ninguém em um bandista. Quem vai se transformar em um bandista é você por meio da sua procura, da sua busca, da sua religião. Entende? Eu não posso obrigar as pessoas a se transformarem em algo que elas não sabem o que elas são. As pessoas têm que ir lá e vivenciarem. Eu acredito muito que a religião é como se fosse um grande banquete na mesa, repleto de alimentos extremamente gostosos. Então você tem o catolicismo, o cristianismo, as igrejas evangélicas, as ramificações de diversas igrejas, você tem o budismo, o hinduísmo, o islã, você tem o judaísmo, um monte de crenças, o espiritismo e tal. E você quer degustar, entender, aprender sobre elas. Então você inicia a sua jornada para buscar entender. Hoje não dá para ser universalista. Quem é universalista não é ninguém. Ninguém. Por quê? Porque as religiões elas são complexas. A leitura da Bíblia, se você entrar numa faculdade de teologia, como a Dani fez, você vai perceber que os estudos, a exegese dos livros, pode levar uma vida. Ou seja, não é ler a Bíblia, é pegar e entender o contexto político, econômico e social de cada passagem bíblica. Buscar realmente o grego koiné e poder interpretar a Bíblia, entender da maneira correta. Tem gente que leva uma vida. Então o que eu falo para vocês a religião ela é uma jornada individual. Você vai buscar conhecer cada religião, livre de preconceito. Eu fiquei 10 anos em centro espírita, atendendo como médium de incorporação. Eu fui reconhecido em diversas casas e convidado a ter a minha própria casa, para vocês terem uma ideia. Foi no templo Estrela Azul, em São Caetano, onde o dono do lugar olhou para minha cara e falou, quando é que você vai abrir a sua casa? Eu falei, como assim? Ué, você já pode ter uma casa. Eu falei, de jeito nenhum. Aí foi em um outro centro, no Jardim São Luís. Quando eu entrei, o dono do lugar olhou para minha cara, me chamou e falou, como vai a sua casa? Eu falei, que minha casa? Não tem uma casa. Não, o senhor vai abrir uma casa. Eu não vou abrir uma casa. Entende?
Então você vai aprendendo. E chega uma hora que você vai encontrar um limite. Esse limite é individual seu, no qual muitas crenças vão se chocar. E ali é o ponto real onde você vai olhar e vai falar: aqui eu vou abrir mão de tudo para ser uma única coisa. Um judeu não pode ser católico. Um judeu não pode ser espírita. Ele tem que ser judeu ligado ao judaísmo. Um católico não pode ser espírita, porque dentro do catolicismo eles não acreditam em reencarnação. Eles acreditam em renascimento, mas reencarnação não. Eles não acreditam nessa questão do mundo espiritual, mas acreditam no Espírito Santo. O catolicismo é a coisa mais absurda, mas beleza. Então assim, ou vocês encontram a religião em lugar de fala de vocês, ou vocês vão ser um vazio para sempre. Vocês entenderam? Não adianta chegar lá e falar: eu tenho 7 altares montados na minha casa. Eu tenho um de hinduísmo, que não sabe nem quem é Ganesha, não sabe nem quem é Shiva, não sabe nem quem é Vishnu, não sabe nem quem foi Krishna. Aí o cara: olha só, nós aqui fazemos oferendas para todas as deidades do hinduísmo. Agora eu tenho ciganos. Você fala: caracoles, o que esse cara tá fazendo? Eu abri mão da Umbanda, eu devolvi todas as imagens, eu devolvi todas as guias. Eu acho que eu fiquei só com 1 ou 2 guias aqui que realmente eu montei, foram parte da minha vida, e eu já mostrei para vocês em vídeo. E eu tenho única e exclusivamente um altar budista, somente, o qual eu abro ele praticamente quase todos os dias, e eu levo em torno de 1h30 esse processo de abertura do altar, tá? Ele é um processo muito devagar, ele é um processo onde você vai fazendo vários procedimentos mentais, além de ser físico e com mantras, o que realmente só os budistas podem fazer. Então assim, existe uma entrega. E vocês têm que buscar essa entrega. Vocês têm que buscar quem é a divindade que está dentro de vocês. E as religiões estão aí para mostrar para vocês o que vocês podem ser. Mas, de novo, tomem muito cuidado com falsos médiuns, falsos profetas, falsos pastores, com falsos magisters que a gente vê por aí na internet, sabe, com falsos rabinos, com um monte de coisa. Pseudo-rabino é genial. O cara deixa a barba crescer, bota o chapéuzão e você pergunta pro cara: e aí, que sinagoga você frequenta? Não, eu sou autodidata. Eu realmente comprei os livros, eu tenho todos aqui. Eu sou formado pelo astral. Fiquem longe desse tipo de coisa. Sério mesmo. Isso aí é um poço sem fundo de enganação. Vocês querem aprender as religiões, batam na porta de uma sinagoga, vão até um centro espírita, vão até um templo budista, vão até um lugar hinduísta, vocês aprendem diretamente com a fonte. E não pegando canais da internet dessa maneira. Vão atrás da sua religião real por pessoas reais. Tá bom? Galera, já deu uma meia horinha de vídeo aqui. A próxima pergunta é gigantesca. Então assim, eu vou fazer aquela pausa sapeca aqui. A gente vai continuar na próxima segunda-feira, trazendo mais explicações. E realmente eu falo para vocês, eu trago, gente, a minha experiência de vida, todos os capotes, todas as frustrações, todos os caras que me enganaram, mentiram, sabe? Quer dizer, eu trago para vocês a mais pura experiência de vida que eu tive, a verdade, o que eu vi em centro espírita, o que eu vi em centro de Umbanda, o que eu vi no catolicismo, o que eu vi nas escolas de magia, para que vocês entendam que existem armadilhas. E essas armadilhas a gente tem que ficar vacinado, sabe? A questão de pedir certificado. Eu tenho um vídeo que eu mostro meus certificados, a minha escolaridade, eu trago para vocês que vocês saibam quem eu sou. Porque eu tô cansado de ver pessoas reclamando de gente que se diz formada pelo astral. Ah, e o cara é um bruxo. Eu não sabia que tinha bruxaria. Onde ele fez? Na PUC? Na FGV? Os meus certificados, eles são licenciados e trazem o selo do MEC. Então, eles têm respaldo do MEC para que eu possa ensinar e eu possa aplicar o conhecimento. Agora, o resto, eu fico muito com o pé atrás do que a gente está vendo hoje na internet, porque a gente vê pessoas se autodenominando o que não são,
para simplesmente achar que tem poder sobre as pessoas, tem direito de iludir, enganar, informar de maneira errada e são meramente lobos em pele de cordeiro. Eu juro para vocês, cada dia mais que eu vejo algumas coisas na internet, eu fico impressionado e, por dizer claramente, enojado com a postura de muitas pessoas, tá bom? Então é isso. De novo, quero agradecer a todo mundo que faz parte da família Spook Houses, muito obrigado a todos que entraram no canal agora. Temos dezenas, são acho que 34, 35 playlists com tamanha informação preciosa para vocês. É algo que eu vou deixar aí para vocês, para a humanidade, porque obviamente um dia eu vou morrer. E aí eu acho que a informação ela foi clara, passada, trazendo todo o conhecimento necessário para vocês, tá bom? Usufruam dessas playlists porque elas são necessárias ao aprendizado de todos. Como recados finais é o seguinte. Eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas nós podemos complementar a medicina tradicional. Leia-se problemas físicos, emocionais e mentais, e aí se entra em critérios espirituais, as limpezas de casa e as limpezas de áreas comerciais. Tudo isso deve ser solicitado por um único endereço de e-mail. É um endereço de e-mail, tá, gente? Não é Instagram, não é Facebook, não é São Longuinho, não é Sete Ondinhas, não é nada disso. É um único endereço de e-mail chamado limpezadecasas@gmail.com, ok? limpezadecasas@gmail.com. Todo o serviço ele é cobrado e feito à distância, ok? E os motivos já foram explicados, o porquê não vamos mais na casa das pessoas, ok? Outro ponto, existem duas maneiras de vocês ajudarem o canal a continuar crescendo. Um deles é pelo programa Seja Membro, que você clica aqui embaixo, e você torna-se membro do canal doando R$8 por mês, R$8. E vocês nos ajudam muito a continuar aqui firmes e fortes na plataforma, porque a gente tem um gasto grande de equipamento, energia e um monte de coisa que a gente acaba gastando para poder dar o tempo para vocês e o conhecimento gratuitamente a vocês. O outro é o sistema PayPal, que encontra-se aqui abaixo. É um linkzinho que você vai copiar, colar no seu browser e aí ali vai ter as devidas instruções de como fazer ali qualquer doação que você puder ajudar, que nos ajuda muito. E nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então nos próximos vídeos. Como eu sempre digo, bons sustos a todos nós.